Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Hoje nós vamos começar uma série de mensagens que fala sobre ouvir a voz de Deus. Você tem escutado a voz de Deus? Você tem escutado a palavra de Deus? Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Mas hoje, no primeiro dia, eu queria falar sobre algumas pessoas que não somente ouviram a voz de Deus, mas Deus escutou a voz de algumas pessoas. Deus escuta a nossa voz quando nós realmente falamos para Ele o que estamos sentindo, o que o nosso coração está sentindo, precisando. Deus escuta a nossa voz, sim. E eu queria falar hoje sobre algumas pessoas que Deus ouviu a voz dessas pessoas. Jesus, quando estava aqui na terra, caminhando aqui na terra, ele também ouvia a voz das pessoas, mesmo multidões gritando, mas ele conseguia, ele tinha este amor tão grande pelas pessoas que ele não ouvia somente a voz, mas ele ouvia exatamente a súplica das pessoas. Vamos começar por Ana. Ana era uma mulher estéril, e todos nós sabemos, não precisamos nem ser médico, qualquer homem, qualquer mulher, um jovem sabe que uma mulher estéril não pode ter filhos. Para a medicina, não. Mas para Deus, que é o médico dos médicos, que é o Deus do impossível e pode todas as coisas, Deus escuta não somente o grito, a voz das pessoas, mas Deus escuta a súplica, o coração das pessoas que estão gritando por Ele, soltando a sua voz para te pedir, para te suplicar. Ana era estéril, não podia ter filhos, mas ela suplicou, ela orou ao Senhor pedindo um filho. E Deus concedeu. Sabe por quê? Porque Deus não ouviu somente a voz, Deus ouviu a súplica que saiu do coração de Ana. Outra pessoa também que Deus ouviu a voz foi Ezequias. Ezequias, ele estava numa enfermidade final. Ele sabia que ia morrer porque aquela enfermidade, ele sabia que era uma enfermidade, estava na fase final. E Isaías foi visitar Ezequias. E Isaías disse a Ezequias, Isaías era um profeta. Profeta significa voz de Deus, boca de Deus. E aí, Isaías disse a Ezequias, realmente você está numa enfermidade na fase final, você vai morrer. Ezequias simplesmente orou ao Senhor, dizendo o seguinte: Senhor, tu sabe que eu sempre andei nos teus caminhos e fiz o que era agradável aos seus olhos. Ezequias só disse isso. Orou ao Senhor com essas palavras, dizendo: o Senhor sabe o quanto eu andei nos teus caminhos e fiz o que era agradável aos seus olhos. E aí Ezequias foi chorar, se escorou na parede e chorou muito. Chorou muito. E Deus disse a Isaías, diga a Ezequias, que eu vi as lágrimas dele e ouvi a oração dele. Deus ouviu a oração de Ezequias. E aí Deus mandou um recado a Isaías para Ezequias. Diga a ele que eu vou acrescentar mais 15 anos na vida dele. Agora diga a ele que arrume a casa. Então Deus ouviu a voz de Ana, Deus ouviu a voz de Ezequias e Deus chegou. Deus chegou com providência, dando um filho a Ana e agora dando mais 15 anos de vida a Ezequias. E quando Isaías disse a Ezequias, olha, o Senhor me disse que Ele vai dar mais 15 anos na sua vida, arrume a sua casa. Então é isso que às vezes nós devemos também que aprender a como falar com Deus, que a nossa voz chegue até os ouvidos do Senhor. Não precisa gritar, mas é no coração.
como é que está o seu coração, mostre a sua súplica ao Senhor e Ele vai ouvir. Isso é que é importante. É assim que Deus escuta a nossa voz, quando nós clamamos, quando nós suplicamos e Deus escuta a nossa voz. Que bom, né? Outra pessoa também que Jesus também ouviu a voz de uma pessoa foi de um cego chamado Bartimeu. Jesus ia passando ali com uma multidão naquela cidade de Jericó, muita gente gritando, louvando, adorando a Jesus, osando nas alturas, todo mundo gritando o nome de Jesus. Mas aí o cego Bartimeu, ele também gritava e dizia: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E as pessoas dizem: pare de gritar, o Senhor não vai escutar, Jesus não vai escutar. E ele continuava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aí Jesus disse: traga este homem aí que está me chamando. Então Jesus não ouviu somente a súplica, a voz, o grito, mas ele viu o clamor, ele ouviu aquele pedido de ajuda: tenha misericórdia de mim. Deus escuta quando alguém realmente reconhece que Ele é o Filho do Altíssimo, o Todo-Poderoso. E quando a gente diz: Senhor, tenha misericórdia de mim. E não tenha dúvida, Deus escuta e Deus tem misericórdia de cada um de nós. E Jesus, quando pede para trazer aquele cego, ainda pergunta ao cego, que ele agora quer ouvir da boca dele o que ele realmente quer. Jesus sabe tudo o que nós precisamos, mas nós sabemos que nós não merecemos nada. Mas o amor e a misericórdia de Deus é tão grande que Ele também quer ouvir. E Jesus pergunta ao cego: o que é que tu queres? E o cego diz: eu quero enxergar. Jesus diz: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. E a partir daquele momento, aquele homem que era cego voltou a enxergar, estava com a capa, jogou fora, que ele não ia precisar mais de mendigar. Aquela capa era simbolizando que ele era um mendigo, não podia trabalhar e precisava mendigar. Mas ele agora estava mendigando a Jesus. É isso que nós devemos fazer: mendigar, suplicar, clamar, e Deus vai ouvir a nossa voz. Deus ouviu a voz de Ana, a oração. Deus ouviu a oração de Ezequias. E agora a gente está vendo que Jesus escutou a voz de Bartimeu, mesmo a meia multidão gritando o nome de Jesus. E aquele cego adorou ao Senhor. Ana adorou ao Senhor. Ezequias adorou ao Senhor. É isso que nós temos que fazer: pedir, suplicar. Deus vai ouvir e Ele tem misericórdia de cada um de nós. E nós devemos adorar o Senhor, exaltar e engrandecer o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo, que está acima de todos os nomes. Adore ao Senhor, clame, Ele vai ouvir a minha e a sua voz. Porque Deus, Ele tem misericórdia de cada um de nós e vai estar sempre com os ouvidos atentos para atender às nossas súplicas. Hoje falamos de pessoas que realmente Deus ouviu a voz. Ele pode ouvir a sua voz. Clame ao Senhor, entre no seu quarto e converse com o Senhor em secreto. E Ele vai te honrar publicamente. É isso que diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. Clame ao Senhor, entre no seu quarto e ore a Ele em secreto. E Ele vai te honrar publicamente. Amanhã nós vamos dar continuidade a essa série de mensagens. Hoje nós ouvimos sobre pessoas que Deus ouviu a voz. Mas amanhã nós vamos escutar uma mensagem de pessoas que ouviram a voz de Deus e não obedeceram, e nós vamos ver as consequências. E mais à frente vamos ver pessoas que realmente ouviram e obedeceram a voz de Deus, e a gente vai ver o resultado. Clame ao Senhor, escute a voz de Deus, Ele também vai escutar a sua voz. Agora, escute também a sua voz. O que o seu coração está dizendo neste momento? Escute a sua voz, é muito importante também. Que Deus te abençoe, e amanhã nós estaremos aqui mais uma vez falando de Deus, e que você possa ouvir
a palavra de Deus. Até amanhã, se Deus quiser. E o povo de Deus diz: amém, amém.